E aí, seus loucos da cabeça, o Fluminense vence mais um clássico e fica aí, ó, 15 vitórias seguidas como mandante. Informação do Gabriel Amaral que ele adquiriu em um site que agora eu não lembro exatamente qual é, mas assim que eu lembrar qual é o nome do site, eu vou colocar na descrição para vocês poderem acompanhar direto, né? O Fluminense não tem um recorde de vitórias assim desde 1941. O Fluminense tem como seu maior recorde de vitórias seguidas como mandante, né, 16 vitórias, o Fluminense tem 15. Basta o Fluminense vencer o Bangu agora, nas quartas de final do Campeonato Carioca, o Fluminense iguala a um recorde de 1941. E o Fluminense conseguiu a sua 15ª vitória sobre o Botafogo, em uma partida meio curiosa. Meio curiosa porque o time não estava jogando bem, mas estava jogando menos pior do que o Botafogo. No primeiro tempo, o Botafogo não chutou uma vez, não finalizou uma vez. E se não finalizou, consequentemente, o Fábio foi só um mero espectador ali naquele primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Thiago Costa voltou a aparecer, John Kennedy voltou a aparecer, o time começou a melhorar, provavelmente eles devem escutar alguma coisa no segundo tempo, porque não é possível. Vídeos meus anteriores, eu mostrei para vocês que em relação a tempo jogado, o Fluminense fez ali 2 gols, né, no primeiro tempo. Um lá na primeira rodada do Campeonato Carioca contra o Madureira e um outro gol no primeiro tempo contra o Botafogo. De resto, todos os gols do Fluminense foram no segundo tempo. Dessa vez não foi diferente. A jogada do gol foi uma jogada de a bola sobrou para o John Kennedy, ele conseguiu segurar a bola, girar e chutar, um chute rasteiro, né? Geralmente ele chuta muito bem rasteiro, o chute foi com perigo, o goleiro do Botafogo conseguiu salvar, conseguiu tirar inclusive de um rebote imediato para ele próprio, a bola subiu, Martinelli conseguiu chutar de primeira e adivinha, ele defendeu de novo. Só que na defesa dele, ele defendeu pro cara que a sensação do time é aquele cara que, quando ele joga bem, o time todo consegue, né, fluir, né? Ele joga com música, camisa 10, mas que joga com a 32. Lúcio Acosta deu um balãozinho no goleiro, deixou o goleiro ali, ó, a ver navios e depois completou de cabeça. Um verdadeiro golaço, digno de um camisa 10. E já tem gente assim, Lúcio Acosta é seleção. Eu não sei se os jogadores, né, os camisa 10 da seleção argentina, Messi não é joga de 10, mas não é o cara, né, que faz as jogadas igual o Thiago Costa. Então a minha pergunta é, será que na seleção da Argentina tem jogadores que jogam melhor do que o Thiago Costa para ser, inclusive, reservas no lugar do próprio Thiago Costa? Eu não sei isso, mas se tiver, tá. Inclusive, essa já era o meu questionamento na outra Copa do Mundo, quando o Germancano, que já tinha ali, ó, 2022, recorde mundial praticamente, né, de gols, né, o maluco fez ali mais de 40 gols, velho, né, não lembro se foi recorde mundial naquele fatídico ano, assim como em 2023 ele também fez mais de 40 gols, porém, ele fez, né, um recorde bizarro aqui no Brasil, né, pouquíssima gente chegou perto do que ele fez naquele ano, mais de 40 gols naquela temporada, e não foi para a Copa. Aí eu pergunto, será que tem algum centroavante, será que tinha algum centroavante que era melhor, né, do que o Germancano? Pô, a seleção da Argentina ganhou, mas não foi com um cara muito próximo do Germancano, não. E aí lá vai a pergunta de novo, será que tem alguém melhor do que o Lúcio Acosta? Se tiver, a seleção da Argentina, no meio da Argentina, tá ali, ó, o melhor. Sinceramente, é isso. O maluco tem uma criatividade, um pensamento, um raciocínio rápido muito absurdo, né? Ele tá muito à frente de muitos jogadores. E um outro jogador que tá ali para ser convocado, outro jogador do Fluminense, é Martinelli. O que o Martinelli joga, velho? Ele consegue também tirar umas soluções. No finalzinho do jogo, tá todo mundo cansado. Final do jogo nunca é muita qualidade, nunca é técnica, é muito mais raça. Ele consegue ali, ó, numa solução simples,
um ovinho, né, uma uma caneta do jogador do Botafogo, e só não gerou um novo contra-ataque porque o Fluminense tem a receita perfeita para desperdiçar a jogada. A questão é essa. Não. Isso não é de 2026, isso não é de 2025, né? Isso já vem lá desde 2024. Em 2024 a gente teve um sério problema de não criar jogada. E aí quando a gente não cria jogada, os finalizadores acabam, tipo, eu tô aqui para fazer o quê? Então eles ficam meio que sobrecarregados com nada. Eles ficam meros observadores dentro de campo. Se não chega a bola neles, eles vão fazer o quê? Então, acabava que Germancano tinha que voltar para ajudar a marcação, porque não fazia muita coisa lá na frente. Aí saiu o Diniz, veio Mano Menezes, Germancano não estava no seu melhor momento, toda hora se lesionando, veio o Cauã Elias. E aí o Cauã Elias, ele tem as suas características muito diferentes do Germancano, né? Ele consegue ter mais mobilidade que o Germancano e a capacidade de finalização dele também é diferente, né? Então ele funcionou bem naquele time do Mano, e aí já na virada do ano ele não funcionou bem de novo, foi vendido, aí vem Everaldo, volta John Kennedy, permanece Germancano. E aí nesse momento, os jogadores de frente pouco faziam em relação às grandes jogadas que tinham para ele, né? Eram bolas demais, finalização de menos, ou bolas demais e erros demais, né? Germancano foi o maior artilheiro, sendo que ele parou de jogar bem cedo. Everaldo, tu sabe que é o Everaldo. E John Kennedy agora, né, voltou a ser aquele John Kennedy que a gente estava louco para ver desde 2023 de novo. Hoje ele não fez gol, mas ele participou, tentou chutar, não errou muito como ele já estava acostumado a errar, então ele está começando a jogar mais pro time, está começando a marcar e não está tentando ser muito fominha, coisa que alguns jogadores, por se acharem às vezes mais do que eles realmente são, acabam tentando fazer. E aí foi nos pés do Lúcio Acosta que sai o primeiro gol, e é nos pés de Canóbio que quase sai o que poderia ser motivo para o empate do Botafogo, já que o Canóbio, que já tinha amarelo, né? O início do primeiro tempo foi um amarelo para o Samuel Xavier ele se jogou dentro da área, né? Simulação de pênalti, ele recebeu um amarelo, depois o Canóbio também recebeu um amarelo por uma jogada que eu falei assim, cara, eu não sei se eu daria falta, quanto mais amarelo. Aí depois teve um lance acho que foi exagerado também, né? Por 7 minutos, o cara acha que vai receber contato, aí o maluco tira, é esperado que você já vai cair. Não é querendo tentar defender, mas tipo assim, sei lá, com 7 minutos já dá cartão amarelo por simulação. Sei lá. Eu não daria o pênalti, e só não dar o pênalti já é um motivo suficiente. Aí se fosse algum outro jogador do mesmo time fazendo simulação, já daria, porque, pô, tá querendo me jogar pra bobo. E aí esse Rafael Klein, ele ficou ali picotando pra caramba, e aí o Canóbio, que já tinha amarelo, dá uma cotovelada, velho. Uma cotovelada. O Canóbio, ele, 12 de fevereiro, né? Ele, no início do ano de 2026, ele tá sendo o mesmo jogador do início do ano de 2025. Cemitério de jogadas. E por pouco ele não foi cemitério de placar. Por sorte, o Fluminense fez ali, né, permaneceu 1-0, ajuda da trave, o Fábio não fez nenhuma defesa difícil, e por sorte também, depois do chute do Danilo, da cobrança de falta muito bem feita do Danilo, a bola não bateu nele, que é muito comum, né? Aquele tipo de chute, quando bate na trave, vai na direção do goleiro, bateu no goleiro no gol. É muito comum isso acontecer, e a bola foi na direção do Fábio. E graças a Deus não foi gol. Graças a Deus não bateu nele e voltou na direção do gol. Porque se bate na cabeça dele, nas costas dele, fatalmente seria o gol de empate, e aí poderia, pô, incendiar ali os jogadores do Botafogo, talvez, quem sabe, uma virada. Mas a gente teve também chance de matar o jogo, assim como a gente teve chance de matar o jogo contra o Bahia. Serna perdeu gol, depois Canóbio perdeu gol, aí no rebote o John Kennedy chutou, o goleiro defendeu. Foram 4 grandes chances do Fluminense no jogo contra o Bahia. E também teve outras grandes chances nesse jogo contra o Botafogo, inclusive quando o Fluminense já estava com 1 a menos. O
O Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu chegar na cara do gol com o Hércules. Só que por conta da falta de ritmo do Hércules, ele, na hora de dominar, a bola escorregou um pouco, saiu um pouco do seu domínio e ele não conseguiu finalizar. John Kennedy, antes do primeiro gol, inclusive, recebe uma bola que, se chuta de primeiro, dificilmente o goleiro defenderia, mas só defenderia se a bola fosse na direção dele mesmo. Aí ele perde um pouco o momento da bola, aí pega muito embaixo da bola, pega uma bola muito alta e acaba isolando, bem de frente pro goleiro, né? E o Serna, gente? O Serna, eu gosto muito do Serna, o Serna é muito esforçado, se doa muito pro time. Se todos os jogadores tivessem um jogador como o Serna, que no tempo em que ele está dentro do campo, ele se doa, ele marca, ele corre, ele tenta chutar. A questão toda é que às vezes ele tenta fazer coisa que ele não tem muita capacidade, né? Por todas as vezes ele tenta cortar para dentro daquele chute à lá Savarino no jogo contra o próprio Bahia, que foi Bahia? Não, contra o Maricá, que foi uma lapada que passou muito próximo do travessão. Ou mesmo o próprio Savarino fazendo um golaço contra o São Paulo, ou lá Marcelo com o próprio pé direito, né? Pé esquerdo contra o Flamengo. Ele acha que ele vai conseguir fazer isso e ele tenta. E eu vou dizer para você, se por acaso, em algum momento, ele for decisivo e conseguir fazer esse gol, tá tranquilo, eu perdoo todos os chutes exageradamente errados dele, né? Mas o do Canóbio, ele recebeu uma bola muito parecida, uma jogadaça, toque de letra do Samuel Xavier, ele entra dentro da área, faz uma caneta no jogador, fica não de frente, mas fica com uma visão muito boa do gol. Poderia chutar de 3 dedos, chutar de direita, de bico, ele chuta de esquerda, a bola azul. E logo em seguida, nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, foi o melhor momento do jogo. Aí ele recebe um cruzamento também do Samuel Xavier, ele vai chutar, a bola bate na canela dele assim e vai na trave. Então foram um chute na trave para cada lado, mas grande chance, sobrou grande chance para o Fluminense e faltou grande chance para o time da Estrela Solitária. No final, 1-0 para o Fluminense. Clássico não se joga, clássico se vence, clássico se ganha. Dos últimos 8 clássicos do Fluminense, o Fluminense, incrivelmente, perdeu apenas 2, e muito mais por erro próprio do que por mérito do outro time. Num desses clássicos, o Fluminense perdeu no último minuto com o erro, adivinha de quem? Dele mesmo, Freitas, que hoje quase entregou a paçoca, foi jogar ali, fez bonito um drible, aí demorou muito para dar o passe, teve a bola roubada e fez uma falta, que foi a falta que o Danilo acertou a trave. E aí, nesse jogo contra o time da Colina, o Freitas perde o tempo da bola e o Verratti cabeceia 2-1. Se não fosse esse gol, o Fluminense poderia ter chegado à final da Copa do Brasil. Mas isso daqui é uma análise, isso daqui não é um isso daqui não é um poxa vida, isso daqui é uma análise, é o que aconteceu. E se aconteceu assim, foi porque Deus quis que acontecesse dessa forma. Não vou menosprezar nada, não vou babucear e nem dizer que o que ele fez foi errado, porque se aconteceu desse jeito, é para a honra e glória de Deus Pai. E aí, continuando, o outro jogo em que o Fluminense perdeu de clássico, que também foi erro do Fluminense, foi também contra o time da Colina, no 2-0, em que o Fluminense estava melhor, o Giancarlo perdeu o gol, aí outro jogador perdeu o gol também, aí até teve uma falha do Fábio, aí daqui a pouco outra falha do Fábio. E aí o time da Colina para jogar e o Fluminense também não conseguiu fazer muita coisa, né? E aí terminou 2-0. Então, são 6 vitórias, não teve empate nesses 8 jogos, são 6 vitórias para 8 jogos, 75% de aproveitamento em clássico, incluindo o jogo como visitante contra o Botafogo, né? E todos os jogos como mandante Fluminense venceu. Além de que 15 jogos como mandante de forma geral, incluindo clássico, incluindo time que está lutando diretamente, estava no ano passado lutando diretamente pelas primeiras colocações. E é isso, Tricolor. O jogo foi um jogo não muito legal de se ver, pelo menos no primeiro tempo.
E o segundo já foi um jogo melhor de se assistir, tanto que saiu gol, tanto que teve a expulsão, tanto que teve uma segunda bola na trave, teve muita emoção, teve vitória tricolor. E é isso, galera. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.